Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês estão vendo, porém eu quero aqui de imediato dar uma saudação aí a todos e a todas que estão assistindo esse vídeo. É uma videoaula destinada ao primeiro ano do Colégio Liceu, ao primeiro ano do ensino médio. Porém, ela vai estar aberta no meu canal para que todos possam ver e ter o entendimento dessa unidade temática que é a história antiga, antiguidade e o pensamento clássico, onde surgiu as primeiras civilizações. A aula anterior falamos sobre os fenícios e sobre os hebreus. Essa aula aqui, nós vamos encerrar esses povos antigos e falar da primeira parte da Grécia, porque eu vou dividir o vídeo da Grécia em duas partes. A primeira vai ser agora e a segunda na aula posterior. Olha, fique bem claro, vamos terminar os persas agora e posteriormente vamos falar sobre a Grécia, a primeira parte. O que e quem são os povos persas? Esses povos que viveram e que hoje nos dias atuais, se localiza o Irã. Foram um dos maiores povos da antiguidade. Por volta aí do século 6 a.C., eles foram que dominaram o maior espaço territorial de toda a Mesopotâmia. Então os persas, se vocês observarem bem no mapa do Oriente Médio, grande parte territorial, extensa parte territorial foram de domínio dos persas. Então os persas, eles tiveram assim o maior império do Oriente, unificando povos ali no crescente fértil da Mesopotâmia, se estendendo assim pelo mar Mediterrâneo até o Oceano Índico. Então vocês têm que ter a noção da grande extensa parte territorial em que os povos persas ocuparam. Então eles ficavam aí num espaço de tão grandioso e também um espaço valoroso nas práticas férteis de agricultura, de clima seco com grandes oscilações de temperatura, porém um espaço fértil onde eles podiam aí com a base agricultura, com a base da plantação e também com uma base econômica se predominarem. Então, fique claro, resumo aí dessa primeira parte. Os persas é onde hoje se habita o Irã. Então, um dos maiores povos, os povos que mais ocuparam os espaços territoriais aí no Oriente Médio. A partir de 2000 anos antes de Cristo, pastores, agricultores vindo do sul, atual Rússia, invadiram e se fixaram em dois povos aí, os medos, que fixaram ao norte do Planalto do Irã, enquanto os persas se estabeleceram no sudeste, próximo do Golfo Pérsico. Então, tinham aí dois povos, mas tantos de origem persas, que eram os medos, que fixaram no Planalto lá no norte do Irã, e enquanto os persas no sudeste. E os primeiros habitantes se dedicavam aí ao pastorio, aos vales férteis, igual eu falei na menção anterior. Então eles tinham essas questões práticas de agricultura por causa dos recursos minerais e por causa do presente fértil daquele solo. Então os persas, eles tinham por si esse domínio. Só que para se manter no poder, porque muitos deles os povos persas eram oriundos de invasões, eles tinham que ter um bom exército e um bom imperador. Isso possuía grande parte desses territórios, gente e povos de outras regiões querendo invadir esse espaço, porque esses espaços a priori foram invadidos pelos persas. Eles tinham que dominar o seu espaço. Então isso, o exército era organizado e dominavam vários povos, e isso fazia com que os povos pagassem imposto para garantir aquela segurança para eles. Então, assim, uma troca. Por volta de 550 a.C., Ciro, do clã persa dos Arquimenídeos,
ele liderou uma rebelião contra os medos, que eram outros povos, e saiu vitorioso. E aí dominou todas as tribos que habitavam esse território iraniano. A partir daí começou a formação do Império Maior Persa, tirando que eles estavam divididos entre os medos e os persas, e aí formando um Império Persa só. Ciro conduziu a Pérsia à expansão de várias e várias regiões. Então, por isso, um grande imperador incorporado aí nesse império era importante, porque fundador do Império Persa, Ciro o Grande, após vencer os medos, reunir sob seu domínio todas as tribos que habitavam no Planalto iraniano, conquistou os reinos da Líbia, as cidades gregas da Ásia Menor. Em 1539 a.C., ele conquistou toda a Mesopotâmia, e por sua ordem, nesse mesmo ano, os judeus retornaram à Palestina, terminando assim o cativeiro na Babilônia. Então, se incorporou no império dele toda a Mesopotâmia e a Fenícia e também a Palestina, que é algo que eu mencionei na aula anterior, que tem aquela origem dos povos hebreus. Então, para você ver a grandeza. Quando Ciro morreu no combate, ele foi sucedido por Cambises, que com um grande exército conquistou o Egito. Então, olha o tamanho desse espaço dessa batalha aí, que chamou Batalha de Belusa. Então, olha o tanto que os povos persas eram gananciosos por espaço e gananciosos por uma terra, e então eles iam ao combate mesmo. Então, eles não se detinham como satisfeitos para que essas terras não fossem conquistadas por eles próprios, né? E ao voltar, o Cambises morreu assassinado, e ao voltar ele foi sucedido pelo Dário I, né? E Dário I deu aí mais uma ampliação nesse sistema aí dos persas. Foi um dos mais eficientes imperadores da antiguidade oriental, e foi governado por um monarca que era absoluto, um monarca que possuía punho forte. Então todos eles, quanto Dário, quanto Cambises e quanto Dário, eles tiveram punhos fortes aí. Então, mas Dário, e como todos eles, enfrentou várias rebeliões, né? E assim dividindo aí a Pérsia em vários povos. Porém, para garantir o controle, esse rei ele possui um poderoso exército conquistado, chamado de Imortais. Eu acho que quem já viu aí o filme 300 já deve ter visto a menção desses imortais. Dário mandou construir uma rede de estradas ligando os grandes centros, né, e permitindo que os funcionários ou o exército do extremo tivesse facilidade de caminhar. E até isso, esse espaço foi se crescendo e chegando a quase 2.500 quilômetros de estrada. A estrada real foi um sistema de correios de história naquele momento. Então, Dário instituiu aí vários fatores importantes nesse Império Persa. Ele instituiu uma moeda que chamava Dárico, cunhada em prata, de ouro, e era uma moeda como forma comercial, né, como tratativa comercial. Então, com isso, Dário ele é uma representatividade também importante, Dário I, nas realidades aí dos povos persas. E Dário foi representado no cinema, né, e como todos sabem, no filme 300, né, que fala aí baseado aí nesse grande status poderio desse grande poderoso imperador. E aí vamos colocar bem a questão econômica da Pérsia, baseada na agropecuária, irrigação, criação de gado, agricultura de minério, exploração de minério. Começou a ter uma atividade importante dando origem na camada dos mais ricos comerciantes do Oriente Médio. Foi aí umas rotas das caravanas de navegações ligando a Índia, a China, ao Mar Mediterrâneo. O comércio impulsionou aí tecidos de luxo, né, mosaicos, tapetes. Então, se a gente tem que ter por importância essa questão
econômica também dos povos persas. A religião era o profeta Zoroastro, ou Zaratustra, criou uma religião dualista. Ela era dualista, que afirmava o divino entre Deus Arimã e Deus, que era o Deus bom, e Orsmu, que lutava até a vitória no final do bem. Zoroastro viveu em 628 a 551 a.C. e seus princípios eram ligados a um livro sagrado chamado Zend Avesta, que os persas acreditavam na divindade dualística de dois deuses, o Auramazam e o Arimã. Então eram dois deuses, um do bem e outro do mal. Só que isso acreditavam também na imortalidade de todos eles, né? Então essa questão religiosa tende aí a nós a levar a uma certa reflexão dessas características. Muitas características do zoroastrismo influenciaram também as nossas religiões cristãs e ao judaísmo, né? Então algumas virtudes, obrigações de trabalho, criação de filhos, cultivos da terra, convencer a camada superior, então assim, que está sob o controle. Então tem toda essa questão aí relacionada aí a essa aristocracia e a essa religião persa, né, gente? A cultura deles também era muito interessante, porque sofriam influências de povos vizinhos, então eles tinham assim o domínio da escrita e tinham o domínio da ordem alfabética. Então eles tinham também, posso dizer, um bom gosto pela cultura. Então, grandes palácios mesopotâmicos, sim, palácios reais, sim, estruturas babilônicas, egípcias, deve-se muito a esse povo persa. Então é muito importante aí trazer para vocês o bom gosto. E hoje o povo persa, ele é a região ali do Irã, né? Do Irã, que todos mesmo sabem. É um povo que teve sua importância, porém, até nos dias atuais, eles têm aí uma certa representatividade religiosa aí nos meios de comunicação. E como eu mencionei no começo para vocês, eu vou falar aí um pouco sobre a periodização e sobre o começo aí dessa matéria, que é a primeira parte também. Eu falei dos persas e agora eu vou falar da Grécia Antiga. E a Grécia Antiga, de modo geral, a gente vai falar agora sobre política, sobre democracia, sobre pequenas agriculturas, grandes agriculturas, comunicação. Nós vamos falar de autonomia de cidades, que é a chamadas polis, cidades-estados gregas, né? Então essas características que temos aí da Grécia Antiga, que eu repito que eu vou fazer uma segunda parte também falando da Grécia, que a Grécia é um capítulo extenso, é uma questão sim, que em 20, meia hora não dá para a gente conversar referente a esse espaço, mas a Grécia sim é o berço das civilizações políticas e democráticas. Vamos pela periodização histórica da Grécia. Primeiro período é o período homérico, o micênico, né, que são o século 20 a século 7, né, porque é decrescente, antes de Cristo, período do primeiro período de povoamento ali da Grécia. Depois vem o período homérico, que é de 1100 a 800 a.C., período que teriam sido criados aí as poesias de Ilíada e Odisseia, atribuída ao poeta Homero. Então, assim, esse período homérico, né? Tem um período acármico, que é de 800 a 500 a.C., caracterizado pela formação das cidades-estado, as polis, cidades de autonomias. O período clássico, período no qual as cidades gregas atingiram seu apogeu cultural, que consolidando aí a política, consolidando a democracia, consolidando o governo, as chamadas cidades-estados, polis, né? Então essa consolidação. E o último período, que é o período helenístico, que é a decadência da polis,
grega, caíram sob o domínio dos macedônios, né? E posteriormente vem a Roma, que será a nossa próxima unidade. Vamos lá para o período pré-homérico, os primeiros povos que se fixaram e que são povos de origem desconhecida, não existe assim alguém falar, ó, é que esses povos vieram ali da região da região do Oriente Médio, então já habitavam aí por volta de 2000 anos antes de Cristo. Mais tarde os povos deram origem aí às civilizações micênicas, né? As maiores cidades eram aqueus, jônicos e eólicos. Então, sim, a gente não tem a dimensão de onde vieram esses povos, mas foram aí os primeiros povos a habitarem, né? Eles evoluíram muito graças, sabe o quê? Ao seu contato a uma outra civilização que eram os cretenses e que eram da cidade de Creta. Uma civilização pequena, mas que deram força para eles continuarem aí povoando esse espaço chamado Grécia. Cidade com muita elite comercial, com uma elite que tinha dinheiro, que tinha relações, né? E mulheres ali desfrutavam também dessas relações, né? Com a religião, era uma tendência bem matriarcal, então as mulheres tinham aí um certo desfrute de alguns privilégios, né? Foram invadidas posteriormente essas cidades pelos aqueus, que assimilaram grande parte da cultura micênica, né? E controlavam aí grande região aí do mar Mediterrâneo Oriental. Então tem todo esse processo aí de domínios e de povos querendo sempre nesse domínio, mas vocês vão perceber, são povos que, tanto quanto os persas, quanto os gregos, os hebreus, os fenícios, eram povos que brigavam entre si, mas para consolidar um povo só. Então vocês percebem que ficam sempre um povo só de origem. E muito narrado aí nesse período tem a Guerra de Troia, né? O que seria? Ocorrido em 1300 a.C. e 2200 a.C., os gregos enfrentaram a cidade chamada Troia, que controlava aí um estreito espaço em Bósforo. E este estreito aí era uma partida para alcançar umas terras que tinham mais riquezas, né? Lá no Mar Negro. E essa questão da Guerra de Troia foi narrada pelo poeta Homero nessa Odisseia e nessa Ilíada, que narra aí os heróis como Ulisses, Odisseu. Então essa guerra aí de Troia que é muito conhecida. Após a destruição chegaram os outros povos. Então outros povos depois dessa guerra de Troia chegaram, que eram os dórios, né? Nômades, guerreiros, destruíram as cidades. Então isso foi o que? A dispersão da população para essa guerra, conhecida como a primeira diáspora. O que é diáspora? Sair de um lugar para o outro, que fundaram aí ao período homérico. Então, antes disso, Guerra de Troia, antes disso, as primeiras civilizações são o período pré-homérico. Depois de todas essas confusões, de todas essas guerras, veio aí o fim desse período pré-homérico, dando início ao período homérico, que vai das pequenas comunidades já estabelecidas e criando aí uma base familiar. Economia agrária e autossuficiente, pater, que era chamada administrações funcionais daquele período, com o aumento da população ao solo grego, e foram criando espaços para que chegassem aí a ter uma grande estabelecida terras aí para ser difundidas nesse processo. Deixa eu olhar aqui. Foi aí responsáveis aí no período homérico pela construção da Acrópole e da Ágora. O que seria? Era a segunda diáspora grega.
passaram a surgir divisões sociais, surge a propriedade privada. Então, devido ao aumento populacional, essas foram também se desmistificando e seguindo cada espaço essas populações segunda aí, chamado a segunda diáspora gregas. Então, essas disposições, essas distinções, esses estabelecimentos comerciais foram de grande valia para a distinção dessas colônias. Então, o surgimento aí dessas divisões sociais deu com que a Grécia comece aí ter o seu espaço a ser seguido como espaço de luta democrática, espaço político, enfim, coisa e tal. Meus meninos, como passou assim que fica muito extenso e muita informação e tiveram aí a questão dos persas embutidos, na próxima aula eu vou falar um pouco do período arcaico, que aí vem a questão de Atenas, as questões jurídicas, o ostracismo, o período clássico e o legado da Grécia, que será posteriormente na próxima aula nossa de Grécia Antiga, entenderam? Então fique aí, um abraço, um beijo do professor Gugu e se inscrevam aí no canal. Um beijo.